Shalom, prezado irmão, prezada irmã. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Vamos tratar sobre as festas bíblicas. E neste vídeo eu faço questão de falar uma introdução. Eu quero introduzir esse assunto sobre a importância das festas bíblicas na pessoa de Yeshua, claro. E eu quero fazer essa gravação em várias sessões. Então hoje nós vamos dar um panorama do que são as festas bíblicas e esclarecer algumas coisas. E eu começaria dizendo, por que a igreja de Yeshua, de Jesus, não tem celebrado as festas bíblicas por quase 18 séculos? Vocês acreditam nisso? 18 séculos. A igreja do primeiro século celebrava, sim, essas festas. Yeshua celebrou, Paulo celebrou, os apóstolos celebraram essas festas. E quais são elas? Nós vamos ver. Todas são bíblicas. E essas festas são estatutos. Elas estão no mesmo patamar, no mesmo nível, assim dizendo, dos dízimos, das ofertas e de outros estatutos que nós conhecemos, como, por exemplo, as leis alimentares, que nós já falamos aqui. Não é verdade? Bom, mas será que essas festas foram só para o povo judeu? É uma pergunta que se faz. Será que os crentes não judeus podem celebrar essas festas? E, se a igreja do primeiro século celebrava, quem foi ou qual ponto da história, em que tempo da história essas festas foram abolidas? E eu posso dizer para você, afirmar, sim, um cristão, seguidor de Jesus, de Yeshua, pode e deve ter a liberdade de celebrar essas festas. Por quê? Porque essas festas são bíblicas. Eu vou dar só um exemplo para você, só um exemplo. Olha lá, elas estão todas em sequência em Levíticos capítulo 23. Você vai ver que ela vai começar com o Shabat e vai terminar lá com tabernáculos. Mas em Lucas 22, por exemplo, lá mostra Yeshua celebrando a Páscoa com seus discípulos, não é? E durante essa cerimônia ele instituiu a ordenança da Páscoa, da ceia, do Seudat Radon, da ceia do Senhor. Lá em Coríntios 5:7, Paulo falando aos coríntios, por isso celebremos a Páscoa. Lá em Atos capítulo 2:1, vocês vão ver os apóstolos celebrando a festa de Shavuot, de Pentecostes. Lá em João 7:37, o próprio Jesus celebrando a festa de tabernáculo, deixando para adentrar a festa no último dia, está lá em João 7:37. E o que é mais importante é que todas essas festas estão centralizadas na pessoa de Yeshua. Essas festas apontam para Yeshua. E eu vou falar daqui a pouquinho, vou lhe apresentar quais são essas festas e vou mostrar a você que tem festas que vão falar do Yeshua ressurreto. Outras festas, as finais, que é a chamada do segundo semestre, que são celebradas no segundo semestre do calendário nosso aqui, gregoriano, elas vão apontar para Yeshua messiânico, ou seja, Yeshua que voltará, que virá. E aí você pode me perguntar, Rabino Marcelo, será possível que pelas festas eu tenha uma ideia de quando Yeshua volta? Eu te respondo aqui agora e vou lhe mostrar isso. Sim, as festas apontam para um tempo, apontam para a nossa história, apontam não só o memorial do passado, do presente, mas também falando do futuro, e com certeza vocês verão aqui comigo, ao longo desse estudo, quando que Yeshua deve vir. O que as festas bíblicas falam sobre a volta do Messias? Fantástico, fantástico, são revelações, porque 18 séculos a igreja cristã não tem celebrado essas festas, e quando as celebram, elas vêm com uma dose muito grande, né, uma roupagem, eu diria, até de paganismo. Por exemplo, a Páscoa com coelhinhos da Páscoa, ovinhos de chocolate. Quer dizer, isso é uma deturpação
de uma festa super importante, que é a Páscoa, e que nós vamos falar. Bom, e eu posso também dizer para você que a igreja foi enxertada, a igreja gentílica foi enxertada na oliveira que é Israel. Então, ela pode participar da mesma seiva, das mesmas bênçãos, não é? E eu quero dizer para você que é uma tremenda bênção poder entender isso e poder celebrar. Porque, na verdade, meus amados, as festas bíblicas, elas são atos proféticos. Eu faço por fé. Assim como o dízimo também é um ato de fé, não é verdade? O dízimo é um ato de fé. São estatutos, não é? Então nós vamos falar para vocês daqui a pouquinho, não é? O que são as festas bíblicas, quando e como celebrá-las. Bom, então eu vou dizer para você que elas são estatutos, está lá em Levítico 23, são atos proféticos, falando de Yeshua que veio e Yeshua que voltará. Elas promovem a unidade, a alegria, a comunhão com o corpo de Cristo e com os judeus também, não é? A palavra diz que os cristãos, os gentios, enxertados nessa oliveira, que é Israel, de Deus, essa igreja gentílica vai provocar ciúmes nos judeus. Agora eu lhe pergunto, será que o judeu vai sentir ciúme de uma igreja que celebra, que tem celebrado festas pagãs, não as festas bíblicas? Porque essas festas são do Senhor. Essas festas são do Senhor. E eu quero dizer para você que Colossenses 2,16, está aí na tela, que diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então, eu faço uma proposta para você. Você pode celebrar sim, se você está em Cristo, se você é seguidor de Yeshua, você pode e deve celebrar as festas bíblicas, e eu vou lhe falar mais. Quem ganham essas bênçãos? São aqueles que as celebram. É que nem o Shabat. Quem ganha as bênçãos do Shabat? Aquele que guarda. Então nós não podemos perder essa oportunidade desses atos proféticos que nos abençoam e que apontam para a pessoa de Yeshua. E eu vou dar uma revelação super inédita. Eu vou mostrar aqui as festas bíblicas podem nos indicar, podem nos apontar para o nosso crescimento e maturidade espiritual. Pode sim. As festas bíblicas, você pode fazer uma autoavaliação com a sua pessoa. E eu vou apresentar essas festas, mas antes, porém, eu queria mostrar por que a igreja deixou de celebrar essas festas. Vamos lá. No ano 321, você pode acompanhar aí na tela, o imperador Constantino pede a Venerabilis Dies Solis, traduzindo do latim, o dia venerado do sol. Isso está lá na Enciclopédia Chambre, por exemplo, na página 401, volume 8. Quer dizer, eu não preciso nem pegar a Bíblia para explicar isso. A história mostra que Constantino, ele, no ano 321, ele cria o venerável dia do sol. E nesse dia, ele atribuiu, já vinha, o Papa Libério já tinha feito isso antes, que no dia do sol, que era o domingo, daí a palavra Dominus Dei, dia do Senhor, ele tirou o Shabat e colocou o dia do Senhor, o dia do sol, para que o nascimento de Cristo, em 25 de dezembro, coincidisse com a festa da Saturnália, que era em homenagem, em honra, em adoração ao Deus Sol. Todo mundo sabe, se você faz um estudo bíblico bem superficial, sabe que Yeshua, Jesus, não nasceu nunca no dia 25 de dezembro. A Bíblia não aponta uma data, mas nessa data nós sabemos, em pleno inverno, os pastores não estariam guardando as suas ovelhas no inverno. As ovelhas no inverno ficam retidas, não é? Confinadas num recinto, num local. E nós temos evidência, quando Maria
quando se engravida, ela vai visitar sua prima Isabel, que estava no 6º mês, cujo pai era o sacerdote Zacarias, que estava no 8º turno. E o turno sacerdotal de rodízio do templo começava lá na festa de Páscoa, que normalmente cai normalmente não, que sempre cai no calendário judaico no 14º dia de Aviv. Não é? Por isso que dá entre março e abril. Então, é fácil você fazer a conta e descobrir quando Jesus nasceu. Mas disso eu vou falar outro dia, não vou falar hoje. Eu vou guardar essa surpresa para você. E tem cálculos de computadores que eu tenho, dos quais eu já me inteirei a respeito, que aponta até o dia que Yeshua nasceu. Bom, mas isso aí já é um cálculo de estatística, de probabilidade, envolvendo aí uma mensuração da cronologia, do tempo, em relação aí ao nascimento de Cristo, que na verdade não foi no ano 0, ele nasceu, o calendário tem 6 anos de diferença, então nós vamos tratar dessas coisas com calma. Mas vamos continuar. No ano 336, o Concílio de Laodiceia decreta a mudança do sábado para o domingo. No ano 386, o Graciniano, Valentiniano, Teodósio exigem que se fizesse os negócios nos sábados, uma maneira de tirar o sábado, porque a igreja do primeiro século guardava o sábado, não era o domingo instituído aí por Constantino. No ano 341, o Concílio de Antioquia proíbe os cristãos de celebrarem a festa da Páscoa. Olha aí que interessante. Isso por decreto no Concílio de Antioquia de 341 depois de Cristo, proibiram a celebração da Páscoa. Por quê? Eu vou lhe explicar. Porque a Páscoa, ela vai fazer uma amarração de datas com todas as outras festas. Nós vamos ver lá em Levítico 23 com detalhes. Mas só para você relembrar, 49 dias após a Páscoa, temos o 50º dia que nós celebramos Shavuot, Pentecoste. 7 dias após a Páscoa, no 8º dia, se celebra as primícias, que é o Bicurim. 7 meses após a Páscoa, nós celebramos a festa das trombetas, Yom Kippur, e depois a festa de tabernáculo. Ou seja, se você tira a festa da Páscoa, as outras festas ficam sem marcação, não é? Então, isso foi proposital. Por exemplo, no ano 416, o Papa Inocêncio decreta que deveria guardar e jejuar no domingo. Vocês estão vendo que eles estão fazendo um esforço para arrancar o dia de sábado da igreja cristã, não é verdade? No ano 538, o Concílio de Orleans reforça o domingo. E, finalmente, no ano 590, aconteceu a nossa interrupção desta festa por um decreto do Papa Gregório que qualificou de anticristo aquele que ensinasse a guarda do sábado. Então, olhando aqui para mim, que coisa triste, não é? Fizeram tanto esforço, só no ano 590 depois de Cristo, através desse decreto do Papa Gregório, é que arrancaram o Shabat da igreja cristã. Gente, isso é história. Essas datas estão aí disponíveis a todo mundo. Bom, então agora, para encerrar, eu vou apresentar para vocês um gráfico. E esse gráfico eu vou mostrar as festas e já vou também mostrar uma correlação. Eu vou fazer uma correlação, uma analogia para você guardar, para você memorizar, isso mais para efeitos didáticos, das festas comparado ao seu crescimento espiritual. Eu não vou explicar, eu vou explicar cada festa no contexto bíblico e judaico, mas agora eu vou apresentá-las a você, fazendo uma correlação com a sua vida. Por exemplo, a festa de Páscoa, ela começa, é a primeira festa, no 14º dia de Aviv. Eu faço uma analogia com você dizendo o seguinte: eu fiz um gráfico, você está vendo? Esse gráfico vai ser, na vertical, o crescimento espiritual, e na horizontal vai ser o tempo. E esse gráfico tem o marco 0, que é o encontro das duas retas, né, do eixo vertical e horizontal, ali é 0. Então eu faço
uma analogia com você. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, antes de conhecer Yeshua, nós estávamos no deserto, dos pecados do mundo, nós estávamos lá afastados da comunidade de Israel, não conhecíamos Yeshua, não é verdade? Então nós estávamos afastados de Deus. Mas o dia que eu aceitei Yeshua como meu Senhor e Salvador, eu nasci de novo. Então, neste dia, eu fui arrancado. Lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Senhor Yeshua, o recebendo como meu Salvador e Senhor, ele me arrancou dessas trevas. Então, Páscoa quer dizer passagem. Então, eu passei das trevas para a luz. Então, essa é a força da celebração da Páscoa, numa correlação com seu crescimento espiritual. Evidentemente, eu vou estudar no próximo estudo sobre a Páscoa judaica e também a Páscoa que os cristãos podem celebrar juntamente com os judeus, com os mesmos argumentos e com o mesmo sentido espiritual que essas festas nos trazem. É um memorial. Depois vem a festa dos pães ázimos, 7 dias depois que eu fui liberto, que eu fui nascido de novo. Eu estava livre, mas agora vem a libertação. São os pães ázimos. O ázimo fala do fermento. O fermento precisa ser tirado da vida do crente, que é o pecado, a raiz do pecado. Então vocês estão vendo que no segundo dia de Páscoa já é chamado de pães ázimos. Por quê? Uma coisa é você sair do Egito, a outra é você ser liberto. Então o Egito tem que sair de dentro de nós, não é verdade? Ou seja, Egito aí tipificando as coisas do mundo. Bom, 7 dias depois da Páscoa vai aparecer a terceira festa, que são as festas de Bicurim, ou chamada de primícias. Primícias de quê? São os frutos, os primeiros frutos de uma vida de arrependimento. Então, você estava lá nas trevas, aceitou Yeshua, passou pela Páscoa, passa pelos pães ázimos, essa libertação de tirar o pecado, de ser liberto. Depois você começa a apresentar os primeiros frutos de arrependimento. Essa é uma analogia que eu faço com a festa das primícias, didaticamente para você guardar o nome das festas. Mas nós vamos estudá-las depois no contexto bíblico. Aí depois, no 50º dia depois da Páscoa, é a festa de Shavuot. É a festa de Pentecostes. Isso é o recebimento da Torá, não é? Os judeus receberam a Torá no Monte Sinai em Pentecostes. Depois que saíram do Egito, pararam no Monte Horebe e lá receberam as tábuas da lei. Receberam no Sinai ali. E lá aquela descrição de Atos, de Êxodo, capítulo 19, você vai ver as mesmas descrições com as línguas de fogo, com os sons, com os relâmpagos, com as vozes, acontecendo em Atos capítulo 2, quando os apóstolos estavam ali celebrando a outorga da Torá, o recebimento da Torá, e o Espírito Santo os contemplou ali com dons de profetizar, de línguas e de intrepidez, e começaram o ministério. Vocês lembram lá de Pedro, que numa só palavra converteu 3.000 pessoas. Bom, então essas festas, Páscoas, Pães Ázimos, Primícia e Pentecostes, falaram de Yeshua ressurreto, aquele Jesus que veio e morreu, tá certo? E ressuscitou, claro, Yeshua ressurreto. Agora, as 3 últimas festas, volta lá para a tela, depois do 7º mês, vai ser a festa das trombetas, ou a festa do shofar, que os judeus celebram o Ano Novo, o Ano Novo Civil, tá certo? Que são as festas de Rosh Hashanah, as festas das trombetas. Aí já é agora uma festa messiânica que está apontando para o toque da última trombeta, e nós cristãos e que seguimos Cristo, que seguimos Yeshua, sabemos que ao toque da última trombeta o Senhor voltará. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, e nós estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos o som do shofar com a volta gloriosa de Yeshua HaMashiach, que virá para arrebatar a sua igreja. Aí temos 10 dias de arrependimento e o 10º dia conhecido como Yom Kippur. Esse Yom Kippur é o dia conhecido como o dia do perdão. E depois, logo um pouquinho a mais, com mais 5 dias posterior Yom Kippur, nós temos mais 7 dias de celebração de festa, que é a festa
dos Tabernáculos. É a grande festa, é a chamada festa de Sukkot, a das cabanas, das tendas. É uma festa maravilhosa e nós vamos falar, quando chegarmos lá, que essa festa de tabernáculos são as bodas do Cordeiro, são as núpcias, é o Yeshua desposando com a sua igreja. Aí a igreja já terá sido arrebatada, encontrou com o Senhor nas nuvens, voltou para reinar com ele e começar no 8º dia da festa do tabernáculo, que é conhecida no judaísmo como Simchat Torá, alegria da Torá. Lembrando vocês que Yeshua é a Torá que se fez carne, é a palavra de Deus que se fez carne, e aí reinará conosco por 1000 anos aqui. Aí você vai me perguntar, e o Shabat? O Shabat é uma festa semanal que vai conectar semanalmente todas essas festas. Então, eu celebrando o Shabat, eu estou sempre apontando, reavaliando o passado, olhando o presente, esperando o futuro, o milênio, o tempo de descanso, o tempo do reino do Senhor. Por 6 dias trabalharás, mas no 7º descansará. E nós sabemos que é um dia na Bíblia, simboliza, Pedro fala isso, o salmista também fala, equivalem por 1000 anos. E não é que a humanidade tem 6.000 anos? E não é que nós já estamos chegando próximo aí ao milênio, ao próximo milênio, e sabemos que Yeshua volta para estabelecer o ano sabático na terra. E esse ano sabático são de 1000 anos. Está lá em Hebreus capítulo 4. Nós vamos ver tudo isso aí. Olha, então eu agora aguardo você para o estudo do próximo estudo, que é o estudo do Shabat. Nós vamos começar com o Shabat. E todo esse assunto está aqui no meu livro, chamado A Pessoa do Messias nas Festas Bíblicas, tá bem? Pode ver, olha aí, ó. Vou até mostrar aqui para a câmera mais perto, pode ver o livro, esse é o livro, pronto, A Pessoa do Messias nas Festas Bíblicas. Você pode adquiri-lo bastando entrar no site editoracion.com.br e pela loja virtual você faz o seu pedido, tá bom? Então, eu quero convidá-lo então para o próximo programa. Nós vamos abordar o Shabat, você não perca. E se você ainda não fez inscrição no nosso canal, clique aí agora, aperte o sininho para você ser comunicado e informado a cada vez que um vídeo novo sair. Também lembrando vocês, vai aparecer aí na tela agora a palavra cats.com.br, que é o nosso curso de teologia. Esses programas que eu tenho gravado no chamado Programa Restauração Plena, eles são sempre panoramas, eles são introdução, mas para você conhecer profundamente esses assuntos, estude conosco, matricule no curso cates.com.br. Até a próxima. Shalom, shalom.